Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Aqueles que também nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos também em nome de Jesus. E vamos nessa manhã a mais uma porção da palavra do Senhor a nós. E Deus é Deus, né? E o Senhor, Ele vem e eu creio que essa palavra, eu creio que essa série que o Senhor colocou no meu coração, nasceu no coração dele, e eu creio que o Senhor, Ele preparou todas as coisas para a ministração da sua palavra nessa manhã. Mas eu não sei quanto vocês, mas eu me identifico muito com a palavra, e vocês vão entender por quê. E eu vou fazer um pouco de suspense e vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, então, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, para que nós possamos dar início à palavra dessa manhã. Mateus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 4. Eu quero convidar a igreja, aqueles que podem ficarem em pé, para lermos a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio. Não apenas hoje, Senhor, há alguns momentos atrás, mas tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos por isso. E nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque podemos chegar até aqui, neste dia, tendo, Senhor, vivido todas as experiências que já vivemos contigo, e nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque apesar, Senhor, de todas as nossas falhas, a tua misericórdia, ela se renova cada manhã. E por conta dessa misericórdia, nós podemos hoje, Senhor, estarmos aqui reunidos em teu nome como igreja, Senhor, diante de ti, para te louvar, te bendizer e para receber a porção daquilo que o teu Espírito tem para ministrar às nossas vidas. Por isso nós queremos te pedir agora, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos e preparar-nos, Senhor, para que sejamos, Senhor, terra fértil, afofada. Tira todos os espinhos, tira, Senhor, todas as pedras, tira, Senhor, toda a terra dura, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor, calejado, Senhor, que o Senhor possa agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, revolver toda a terra, revolver, Senhor, tudo que está no nosso ser, para que possamos receber a porção da Tua palavra a nós nesta manhã, e que seja o Teu Espírito a ministrar a cada um de nós, que todo levante do diabo caia por terra em nome de Jesus, toda investida do inimigo caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, assim como lemos, Senhor, na semana passada, aqui na Tua casa, Senhor, que assim como a chuva e a neve, Senhor, cumprem o seu propósito, que a Tua palavra a ser lançada nesta manhã possa cumprir o seu propósito, ao qual o Senhor determinou, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Podem se assentar, queridos. Aleluia, porque por isso que eu estava dizendo que o Senhor, Ele começou a palavra de hoje bem antes da gente perceber, porque eu não sei como quanto a vocês, mas eu chorei. E o Senhor diz que bem-aventurados aqueles que choram. E a palavra do Senhor, mais uma vez, ela vem contra aquilo que a gente ouve por aí.
Mais uma vez a palavra do Senhor, ela vem, e eu gostei muito quando ouvi esse termo, e cada dia, cada vez que eu leio a palavra, e cada vez, principalmente que o Senhor ele vem ministrando a respeito das bem-aventuranças, eu vou vendo o quanto que a palavra do Senhor é contra a cultura desse mundo. Vem nessa contracultura, nessa contramão. Por quê? Porque quem quer chorar? Ninguém quer chorar. Mas a gente chora, não chora? E como chora? Outro dia eu lembrei, eu guardei um desenho que a Manu, ela fez de mim em 8 de maio de 2016. Quem me conhece um pouquinho mais vai saber que 8 de maio é o meu aniversário. E quem me conhece um pouquinho mais vai saber que 2016 foi o ano que meu pai faleceu. E eu lembro que naquele dia eu estava ministrando louvor. E ela fez um desenho. E ela desenhou um boneco com um violão e uma cachoeira que corria dos olhos. Uma cachoeira que corria dos olhos. E eu acho que eu peguei isso do Bispo Valdir, né? Esse negócio de ser meio chorão. Mas a palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz pra gente que bem-aventurados aqueles que choram, porque a gente vai chorar. Nessa vida a gente vai chorar, e chorar faz parte da vida. Chorar faz parte da vida. E tanto faz parte da vida, que eu quero te convidar a andar com a sua Bíblia um pouquinho para frente. No Evangelho segundo João. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 11. Versículo 35. É o menor versículo da Bíblia. João 11, 35. Amém? Diz assim: Jesus chorou. Chorar faz parte da vida. E mesmo Deus conosco, o Emanuel, 100% Deus e 100% homem, chorou. Por que a gente não vai chorar? Em Eclesiastes, no capítulo 3, no capítulo 3, ele vem dizendo que há tempo para todas as coisas. E no versículo 4, ele fala que há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. Há tempo para chorar. E isso, eu não sei para vocês, mas para mim é uma libertação muito grande. Porque quantas vezes, primeiro, se diz, homem não chora, eu falo assim, eu sou uma exceção. Mas quantas vezes as pessoas olham e acham que por sermos cristãos a gente não vai chorar. Por crermos no nosso Deus, que Ele não vai permitir com que a gente passe por momentos de tristeza, sim, faz parte da vida. Obrigado, David. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, é o que diz no versículo 4 de Eclesiastes 3. Então, a palavra do Senhor, ela nos diz que bem-aventurados são aqueles que choram. Então a primeira coisa que esse texto nos diz é: tudo bem chorar, e a vida vai nos fazer chorar. E eu quero perguntar a vocês aquilo que o Senhor me perguntou, e eu quero estender a vocês a mesma pergunta: o que te faz chorar? Ou o que te fez chorar? Porque a gente pode chorar por muitos motivos. A gente pode chorar por conta das lutas que a gente está vivendo. A gente pode chorar por causa das dores que a gente está sentindo. A gente pode chorar por conta de doenças, morte, luto. A gente pode chorar porque a gente se sente isolado.
gente pode chorar porque a gente está à distância de alguém que a gente ama ou gostaria de estar perto. A gente pode chorar na nossa intimidade, um choro pessoal. Eu estou chorando, eu estou triste. Mas a gente pode chorar de forma coletiva. Nós estamos chorando, nós estamos tristes. Nós podemos chorar por causa da maldade, e às vezes a nossa maldade. A gente pode chorar por causa do pecado, por causa do nosso pecado. E para todas essas motivos, para todas estas causas, para tudo isso que nos faz chorar, isso tem um propósito. E a Bíblia, ela conta a história de uma pessoa que, pelo menos daquilo que eu me lembro, ela não diz da pessoa ter chorado, mas que com certeza dentro dela ela chorou demais, ela chorou. Jó. Lutas ele teve, dores muitas. Eu tenho lido em paralelo a vida de Jó nessa semana. E Jó, ele fala que a mulher dele tinha nojo do hálito dele, que as crianças zombavam dele, tinham medo de estar perto dele. Doença, morte. No mesmo dia, todos os seus filhos morreram. No mesmo dia, tudo aquilo que ele tinha foi tirado. E aí, lembro do pastor Livingston, que falou que não fosse bastante a luta de Jó, Deus tirou todo mundo, mas deixou a mulher que ficava buzinando no ouvido dele. Mas calma, aquela mulher era quem ficava buzinando no ouvido dele. E ela falava, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele falava, como assim? Se eu receber as coisas boas de Deus, eu não vou receber também as coisas ruins que Ele permite que aconteçam na minha vida? E Jó, além dessa mulher, ele teve também 3 amigos. E quando você lê o diálogo de Jó com aqueles amigos, Jó, ele fala assim, por que é que vocês, ao invés de me animarem, vocês vêm e me deixam mais para baixo? As suas palavras pesam sobre mim. É fácil vocês estarem aí dizendo que eu tenho algo errado, quando eu não acho que eu tenho. Mas um fato que aconteceu assim na vida de Jó e acontece na nossa vida, muitas vezes a gente só vai conhecer a Deus na tristeza, no choro, no luto. Porque é nessa hora que a gente baixa todas as nossas guardas. É nessa hora que a gente não tem mais para quem correr e a imagem que vem na minha memória é aquela imagem de qualquer filme que vocês possam ver, onde talvez um casal, ele está ali no hospital e fica sabendo de um filho que sofreu um acidente e a mulher, por conta de algo que o marido fez, e a mulher de repente ela corre em direção do marido e ela começa a esmurrar aquele marido e ela começa a chorar com aquele marido e ela de repente cai nos braços daquele marido e ela começa a chorar nos braços desse marido. É assim que às vezes, muitas vezes a gente faz com Deus. Porque é nesse momento de dor, é no momento de luto, é no momento de tristeza que a gente corre na direção dele. E é nesse momento que a gente conhece o Senhor. Jó, ele durante a sua vida, ele perguntou ao Senhor, durante aquele momento, ele falou, por que isso aconteceu? Porque Jó olhava para si mesmo e ele se achava justo. Jó, ele questionou a Deus porque ele falou assim, eu nunca fiz nada de errado. E quando Deus vai responder a Jó,
Deus vira para ele e fala assim, agora na versão do Gu: quem você pensa que é para achar que você sabe alguma coisa? Porque ele fala assim, onde você estava quando? E Deus começa a se revelar a Jó. Deus começa a mostrar a Jó quem ele é. Deus começa a mostrar a Jó que a vida é muito além daquilo que nós podemos ver, porque Ele é Deus e nós não. Então a nossa visão ela é limitada, a gente não conhece aquilo que Deus conhece. E Deus começa a se revelar a Jó. Ao ponto em que Jó, ele fala o que ele fala no último capítulo, vamos lá. Antigo Testamento, livro de Jó, capítulo 42. Jó é o último livro antes de Salmos. Jó 42. Olha só o que Jó diz entre os versículos 1 e 6. Deus ele respondeu a Jó quem ele era. E Jó, depois de ouvir tudo aquilo do Senhor, ele disse: sei, versículo 2, sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendiam, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei. E eu vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Palavras de Gu, Jó falou assim: foi mal, Deus, mas agora eu te conheço. Antes eu achava que eu sabia quem você era. Antes eu achava que eu pensava no quem você poderia ser. Mas agora, Senhor, eu sei quem o Senhor é. Agora, Senhor, eu te conheci um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Por isso que a palavra nos diz que faz parte da nossa vida chorar. E a gente não deve, é óbvio, ninguém gosta de viver a situação do choro. Mas a gente deve entender que isso faz parte do processo de Deus para as nossas vidas. Que o momento da tristeza, ela quer nos aproxima do Senhor. E voltando ali no texto de Mateus 5, no versículo 4. Bem-aventurados os que choram. E o texto ele continua: porque eles serão consolados. O termo consolar, o verbo consolar no grego, é a junção de duas palavras. A palavra é paraklesis. Paraklesis significa ser chamado para o lado de alguém. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão chamados para o lado de Deus. Eles serão consolados. Como já disse, às vezes é no choro que a gente vai conhecer o Senhor. E Ele nos chama para perto. E Ele nos traz para perto. E a palavra do Senhor, ela nos diz que esse consolo, ele vem nessa vida. Está triste. Você está passando por algum motivo de tristeza. Algo está te fazendo chorar.
algo está te tirando a paz, a alegria, saiba que o Senhor é aquele que te consola neste momento. Ele pode te consolar nesse momento. E como o bispo Valdir disse alguns domingos atrás, o Senhor, a glória dele enche todo o universo, mas às vezes não enche o nosso coração pelo simples fato da gente não deixar. Basta a gente deixar o Senhor nos consolar. Diz no versículo, em Salmos, no capítulo 30, o versículo 5, a segunda parte, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro tem hora para acabar. O choro, ele tem hora para cessar. E o Senhor Jesus, antes dele ir, ele nos deu um recado. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias ali no Evangelho de segundo João, no capítulo 14. E a gente vai ler alguns trechos no Evangelho de João na sequência. Então, João no capítulo 14, o versículo 16. O Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele disse assim aos seus discípulos, João 14:16: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. E aí, indo agora ao versículo 25 e ao versículo 26 do mesmo capítulo, diz o seguinte: tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. E aí, indo ao capítulo 16, do versículo 7 ao 13 de João, ele diz assim na minha versão: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Esse conselheiro, este consolador é o Espírito Santo, que Jesus mandou. Depois que ele foi, ele mandou o Espírito Santo para vir e estar conosco, e ele pode nos consolar em cada momento, em cada circunstância, em cada situação. Basta a gente abrir o nosso coração. Está triste? Ore ao Senhor. Peça esse consolo do Espírito Santo. Peça a Ele que Ele possa sarar a sua alma. Peça para que Ele possa sarar a sua vida, para que Ele possa mudar aquela circunstância, ou que Ele possa te mudar. Que Ele possa te mostrar o porquê. Ele é quem Ele é. E não porque Ele fez. Porque se você perguntar por que Ele fez, Ele vai te dizer: faz parte do meu plano. E eu sei o que é melhor para você. E é aquilo que o Senhor ministrou às nossas vidas no domingo passado, através da vida do pastor Ricardo. Eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. E além deste consolo nesta nossa vida, aquele que chora e que vai a perto do Senhor, ele terá um consolo eterno. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 21.
Penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse no capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Diz assim na minha versão: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aguenta as pontas. Segura firme. Falta pouco. Mas uma vida inteira falta pouco. Porque na eternidade não haverá nada disso. E o nosso Senhor é aquele que diz: você chora, todo mundo chora, mas você pode ser bem-aventurado, você pode achar uma graça maior, você pode achar ainda uma alegria maior, se você me deixar te consolar. Se você vier para perto, se você buscar me conhecer um pouco melhor, você vai saber que apesar de aos teus olhos não fazer sentido nenhum, nada disso, eu sei o que é melhor para você. E olha, nessa vida, esse choro vai passar. Porque eu sou aquele que é capaz de fazer tudo novo na sua vida. E olha, você vai viver eternamente comigo. E toda choro, toda lágrima que você derramou sobre essa vida, eu vou enxugar dos seus olhos. E eu vou te dar uma vida eterna comigo. Que você não vai ficar triste. Que você não vai ter choro nem dor. Que você não vai ter lutas, você não vai ter dores. Você não vai ter doença, você não vai ter morte. Você não estará isolado, nem à distância. E não haverá maldade nem pecado, nem choro pessoal ou coletivo. Mas eu te darei descanso, porque você estará comigo. E isso basta. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. E existe um choro que eu quero compartilhar com vocês, que na minha opinião é uma das histórias mais incríveis na Bíblia. E ela tem a ver com choro. Ela está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para a gente terminar. Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 36 ao 48. Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, diz assim na minha versão: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. E chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas
E depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os e os ungiu com perfume. E ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E então Jesus lhe disse: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida ele virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Aqui nesse texto, um homem estava com Jesus, convidou Jesus para entrar na sua casa, mas não conhecia Jesus, porque ele diz ali no seu versículo 20, no versículo 39, diz que ao ver isso, ele disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Será que nós hoje podemos estar vivendo como este homem? Jesus está na nossa casa. A gente convida ele para entrar. Mas existem situações que não permitem a gente deixar Jesus realmente trabalhar na nossa vida. Que a gente não conhece realmente quem ele é e aquilo que ele pode fazer. Mas, como nós lemos, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Ao mesmo tempo, uma mulher que ninguém conhecia, ou conheciam, mas não queriam conhecê-la, porque ela era uma pecadora, não tinha nem nome. Ela era chamada a pecadora. Mas ela foi bem-aventurada porque ela chorou, e não foi um choro qualquer, era um choro de arrependimento. Era um choro de quem via que Jesus estava ali e via que ele poderia salvá-la daquela vida, via que poderia tirá-la daquela situação de tristeza, e ela se jogou aos pés dele. Foi chamada para perto dele. E ela chorou, e ela chorou, e ela chorou. E o Senhor Jesus disse: esta entendeu o que eu fiz pela vida dela, por isso ela chora tanto. Ela reconhece que ela não tem valor, ela reconhece que ela não tem nada de bom nela que mereça algo. Nenhum de nós tem nada de bom, nenhum de nós tem nada de valor, nenhum de nós tem qualquer coisa
que possa nos justificar diante de Deus, a não ser o próprio Senhor Jesus. O pecado que nos separa do Senhor era um pecado com uma distância infinita. Mas o sacrifício de Jesus pela nossa vida nos traz para perto. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão chamados para perto, para serem consolados. A palavra de hoje não é para gerar vergonha. A palavra de hoje não é para gerar constrangimento. A palavra de hoje é para gerar quebrantamento. É para gerar transformação, arrependimento. Se tem algo que te faz chorar, coloca nos pés do Senhor. E assim como aquela mulher, nós seremos justificados por Ele. Nós seremos transformados por Ele. Nós seremos restaurados por Ele. Ele não vai mudar a nossa situação de tristeza, no sentido de fazer com que aquilo que nos deixou triste talvez mude, mas Ele vai nos ensinar que a verdadeira alegria está nele, que a verdadeira satisfação está nele, que a verdadeira plenitude de vida está nele. Eu não sei como você está aqui nessa manhã. Eu posso te dizer como eu entrei aqui nessa manhã. Eu posso te dizer que, como muitos de vocês, eu choro. O próprio Senhor Jesus chorou. Mas eu quero dizer à minha alma e eu quero dizer a vocês também, que se tem algo nessa manhã que nos abate, se tem algo nessa manhã que nos faz chorar, Senhor, eu olho para os meus erros e eu me arrependo deles, eu me entristeço deles. Ah, mas são coisas que ficaram lá atrás, não importa. São coisas que talvez estejam te impedindo de conhecer a Deus. Onde você talvez tenha Jesus dentro da sua casa como aquele homem, mas você não percebe quem Ele é. E eu quero te encorajar, assim como o Senhor tem me encorajado, a ser a mulher, a pecadora, que se humilha diante do Senhor, que chora diante dEle. Tem uma outra parábola que o Senhor Jesus conta também de um publicano e um fariseu. E o publicano e o fariseu, eles vão ao templo e eles começam a orar. E o fariseu, ele ora e fala assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou pecador como este publicano. Mas eu faço tudo certo, Deus. Eu entrego dízimo, eu cuido dos pobres, eu faço tudo o que tem que ser feito. Enquanto isso, o publicano, ele ora a Deus e ele fala assim: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E Jesus fala, e nem olhar para o alto ele olha para baixo, em sinal de vergonha e respeito. E Jesus, ele fala assim: a oração dele foi ouvida e não a outra. Nada nem ninguém nesta vida nos justifica diante de Deus. Somente o Senhor Jesus. E para Ele nos justificar, a gente tem que se quebrantar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que se arrepender, a gente tem que realmente se entregar nas mãos do Senhor. Chorando, mas sabendo que seremos consolados por Ele. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que nos consola,
que nos aconselha, que nos traz para perto do Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa sondar os nossos corações. E que agora, Senhor, nesta manhã, o Senhor possa sarar, Senhor, as nossas feridas. Senhor, nós queremos te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, revela-te a nós, Senhor. Que nós possamos te conhecer, que nós possamos te buscar, que nós possamos, Senhor, realmente olhar para ti e buscar, Senhor, viver uma vida que te agrade em todas as coisas. E nós queremos te pedir, Senhor, consola-nos, Senhor. Senhor, são tantas lutas, são tantas dificuldades, são tantas coisas que temos passado. E nós queremos clamar a Ti pela Tua ajuda. Que o Senhor possa nos tomar nos Teus braços agora. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, enxugar do nosso rosto toda lágrima. E que em nome de Jesus o Senhor venha com a Tua mão de poder, Pai. E que o Senhor possa fazer com que todo este motivo possa cessar. E que o Senhor possa nos transformar. Que o Senhor possa nos mudar. Que o Senhor possa, Deus, trabalhar nas nossas vidas de tal forma, Senhor, que possamos, Senhor, te conhecer mais. Assim como Jó, possamos, Senhor, te conhecer não apenas de ouvir falar, mas realmente de te ver, de realmente, Senhor, te conhecer, de realmente, Senhor, saber quem o Senhor é. E que em nome de Jesus o Teu Espírito possa moldar e mudar as nossas vidas, possa nos transformar e que possamos, Senhor, nos humilhar, possamos nos sujeitar, possamos, Senhor, buscar em Ti o nosso consolo, porque o Senhor é aquele quem nos consola. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor.